passar aos nossos amigos e familiares. Pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos novamente, né? De acordo com o que o pessoal for chegando aqui, eu vou aceitando, aí posso ir parando um pouquinho de acordo, em relação ao conteúdo que nós vamos estudar hoje, mas vamos fazer assim hoje, tá bom? Já deixo avisado, se alguém tiver alguma dúvida acerca do conteúdo, pode ficar à vontade, eu estou à disposição aqui para poder responder cada uma das dúvidas. E vamos lá, né? Continuando hoje, o tema que nós estamos estudando nesse, já não tão início mais de formação, né? Já passamos aí por bons temas dentro desse tema mais específico que é os sacramentos. Nós já estudamos batismo, eucaristia, reconciliação, santo crisma, matrimônio, e hoje nós vamos estudar um sacramento importantíssimo também para a nossa vida de católico. Tem alguém entrando, só um instante. Aí. Para a nossa vida de católico, né? Como vocês podem ver aí no slide, é o sacramento da ordem, mais conhecido por todos nós como o sacramento que os padres recebem, os sacramentos que os bispos, diáconos recebem, né? Este sacramento, ele junto com o sacramento do matrimônio, ele compõe o grupo dos sacramentos de serviço, ou seja, é aqueles dois sacramentos no qual você vai servir ao outro e também o outro vai te servir. É um serviço mais mútuo e coletivo no povo de Deus aqui na Terra. No matrimônio, nós vimos lá que o homem serve à mulher e a mulher serve ao homem, né? Aí na condição de marido, mulher, né? De esposo e esposa, uns servem uns aos outros e os dois em conjunto servem a família, no caso a sua prole, né? Aos filhos. Aqui no sacramento da ordem, nós vamos ver que essa característica de servir, ela está mais ligada ao sacerdote servir ao outro, do que o outro servir tanto a ele, né? Ele, na verdade, não deveria ser assim, deveria a igreja, enquanto corpo, nós, enquanto membros, servir mais aos nossos sacerdotes, por isso que pede-se tanto, né, que se reze pelos padres, que se reze pelo clero da igreja, porque, teoricamente, eles são sozinhos, entre aspas, né, porque eles deixam tudo para poder servir a gente ali. Muitos saem de longe, né, da sua região natal para poder viver numa outra região completamente aversa à sua, né, e eles precisam de que a igreja, enquanto corpo, né, enquanto ali paróquia, sirva a ele, né, acolha bem, trate-o bem, reze por ele. Mas a gente sabe que na prática nós somos muitos, nós falhamos muito nisso. E aí eu falo por mim, enquanto católico, muitas das vezes deixo muito de rezar pelos sacerdotes. Eu sei que isso é uma prática muito comum, infelizmente, na nossa igreja. Então, no sacramento da ordem, o sacerdote serve muito, ou seja, ele vai deixar tudo, como a Sagrada Escritura pede, para poder virar um padre, e aí, enquanto padre ordenado, ele vai viver somente para Cristo através do serviço sacerdotal, né? Através do seu serviço ministerial para com a igreja na qual ele está designado ali, ou como pároco, ou como ajudante, como monsenhor, enfim, tem várias formas diferentes umas das outras. E aí, dito isso, né, essa relação do matrimônio mais o sacramento da ordem em relação ao serviço, nós entramos precisamente no sacramento da ordem. Né? E lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, deixa eu passar o slide para vocês aqui, porque está na outra página. Antes de entrar lá na Sagrada Escritura, né, eu vou ir pelo catecismo, que é o que está aí no slide para vocês. No catecismo, esse livro aqui, né, como todos já conhecem, é um livro muito robusto, ele tem tudo que nós precisamos enquanto católicos. E aí, quando nós abrimos lá no parágrafo 1534, quase que já foi certinho lá, 1534, passei 6 páginas, chegou. Vai dizer o que vocês estão vendo aí, né? Os sacramentos do serviço da comunhão, sacramento do serviço da comunhão, 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio estão ordenados à salvação de outrem e se contribuem também para a salvação pessoal. E através do serviço aos outros, confere uma missão
particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Lá tem vários, nesse livro aqui, né, tem várias características que pontuam nesse trecho aí, e uma delas que está aí para vocês verem na questão aí, contribuem também para a salvação pessoal. O sacerdócio, né, ele traz para o padre em si dois tipos de graça, né? A primeira graça é de salvar outras pessoas, e a segunda graça é de salvar a si próprio. Ele tem, por receber esse ministério divino, no qual coloca ele ligado diretamente a Deus, é aquela passagem que todos nós conhecemos, né, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, o que for desligado no céu também será desligado na terra, e isso acontece por meio do sacerdote. Então, esse poder conferido por Jesus aos padres fazem com que eles também tragam para si próprios benefícios em relação à sua salvação. Por exemplo, um dos benefícios que eu posso citar para vocês é a questão da confissão. Quando o sacerdote não pode confessar consigo próprio, ele confessa sim a um outro padre. E ali ele volta na sua condição de leigo, entre aspas, né, não na teoria e na prática ele não volta, né, mas entre aspas ele volta na sua condição de leigo para poder dar a um outro sacerdote o poder de perdoar os seus pecados. Ou seja, ele deixa ali um pouco o ministério sacerdotal, porque na pessoa de Cristo ele não peca, mas na pessoa humana peca. Então, para que ele confesse os seus pecados a um outro sacerdote, ele precisa estar em situação humana, natureza humana. É quando realmente acontece os erros. Os erros sacerdotal, no caso de pecado, acontece na sua natureza humana, e não na sua natureza divina, na pessoa de Cristo, né? Fala em persona Christi capit, né? Na pessoa de Cristo, enquanto cabeça da igreja. Ou seja, é uma das graças que o sacerdote tem. O sacerdote ele também tem a graça de ser, não só quando fala lá em persona Christi capit, ou seja, pessoa de Cristo enquanto cabeça, não é somente enquanto cabeça divina, na pessoa do próprio Cristo Jesus, mas também enquanto cabeça da igreja terrena aqui. É uma das graças que o sacerdote recebe também. Por isso que quando nós criticamos, né, um sacerdote sem haver nenhum motivo ou uma crítica infundada ou até desrespeitosa, a crítica a gente não pode considerar a crítica como algo errado. A forma que ela é feita que pode ser considerada algo errado. Quando nós criticamos de forma desrespeitosa um sacerdote, nós estamos desrespeitando três condições. Desrespeitamos a pessoa dele na humanidade, desrespeitamos a pessoa de Cristo e também a igreja no modo geral. Por quê? Porque ele, enquanto cabeça, ele é humano, você critica ele, você desrespeita ele na humanidade, não estou falando da crítica em si, estou falando da crítica desrespeitosa. Você desrespeita ele na sua humanidade, mas também desrespeita a igreja, porque ele é cabeça, ou seja, persona Christi capit, ou também você critica o próprio Jesus Cristo, porque se ele age na pessoa de Cristo, enquanto cabeça, você também está tecendo uma crítica ao próprio Jesus Cristo. Mas isso também entra num outro ponto, né, que é importante. Ah, Miguel, então eu nunca posso ter sido uma crítica a um sacerdote, a um bispo, ou entre coisas assim. Não, não é dessa maneira que nós devemos pensar, e nem é dessa maneira que a igreja deixa para a gente como ensinamento. Se nós somos lá no cano romano, no Código de Direito Canônico, que é o que ordena praticamente todas as diretrizes da igreja, nós vamos aprender lá, se eu não me engano, no parágrafo 270 em diante, quais são as formas que nós devemos agir em relação a algum erro sacerdotal, algum posicionamento errôneo em relação à fé da igreja. Por exemplo, eu tenho um sacerdote que é meu pároco, enfim, e está sendo cometido alguma coisa completamente, aí eu falo extraordinariamente, não ordinariamente, diferente daquilo que a igreja professa enquanto fé. Quando eu falo extraordinariamente, é, por exemplo, assim, a Santa Missa mudou a sua essência litúrgica para atender interesses pessoais do sacerdote. Por exemplo, ele não consagra, alguma coisa bem grave desse tipo. Ou usa-se do púlpito, ou usa-se do presbitério ali, né, para poder introduzir coisas que não condizem com a fé católica. Um exemplo clássico disso foi, por exemplo, se não me engano, ano passado, na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, quando, no dia 12 de outubro, na festa de Nossa Senhora,
a procissão de entrada da Santa Missa, ou seja, algo que compõe a liturgia principal da Santa Igreja, foi realizada por um grupo, né, de pessoas que professam a fé do candomblé. E aí isso é algo que é extraordinário, e foi permitido por algum sacerdote, ou pelo bispo, enfim, foi permitido por alguém de liderança da igreja. E isso é um erro extraordinário. Um erro ordinário, vou tocar uma música aqui que não vou tocar uma música na missa que não é litúrgica. É um erro também, mas não é um erro extraordinário, que não precisa haver uma crítica pública ao sacerdote. E aí, quando existe esse erro extraordinário, o que nós devemos fazer enquanto católicos, fiéis à Santa Igreja, fiéis a Jesus Cristo em si, fazer aquilo que está lá previsto no Código de Canônico. Que aí você pode chegar para o sacerdote, enquanto um fiel no qual você ali guiado por ele, enquanto paroquiano, e falar com ele. Se o erro persistir, você tem a opção de ir até o seu bispo e conversar também. Se o erro permitir, você tem a opção de escrever uma carta, não se fala carta apostólica, né? Mas é carta de exortação. Você escreve em nome próprio, obviamente em linguagem própria também, existem diversos modelos, envia para o seu bispo, só que ela vai chegar primeiro à diocese, e lá no corpo diocesano, esqueci até o nome que tem agora, tem um nome específico para isso, mas que é o clero ali da diocese, vai analisar aquilo tudo e vai ver o que pode ser feito em relação a isso. Se isso persiste, se a diocese não resolve, você pode enviar essa carta até para o Vaticano, não tem problema. Essa é a forma correta. Não existe uma forma, por exemplo, meu padre foi lá na rede social dele e postou uma coisa que é completamente avessa à fé da Igreja Católica. Eu não posso ir lá e comentar a publicação? Você pode. O que você não pode fazer é desrespeitar o sacerdote no seu comentário. Você pode comentar, deixando a sua opinião, ou até o posicionamento da igreja em relação àquilo que foi postado, e pronto. Sem haver desrespeito, sem haver nenhum tipo de crítica que vai ferir o caráter do sacerdote, o ministério do sacerdote, e assim nós vamos levando. E isso foge completamente das maneiras que nós temos visto atualmente as críticas que são feitas a alguns padres, ou até mesmo ao Santo Papa. Isso não condiz com a fé católica. Críticas que ferem o caráter, que ferem o clero da igreja, que ferem também a pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote ali, não é algo ensinado pela Igreja Católica. Quando nós fazemos isso, nós saímos e fugimos do serviço aos outros e da missão particular que o sacerdote recebe quando ele é ordenado, porque nós estamos dando um contra-testemunho enquanto católicos e estamos indo em favor daquilo que o mundo quer para o ministério sacerdotal. O mundo deseja que nós crucifiquemos os sacerdotes. É isso que o mundo espera. Quando um sacerdote erra, o mundo espera que nós vamos lá e pegamos o erro dele e tornamos ele explícito, bagunçamos com a vida do sacerdote. É isso que o mundo espera. Mas enquanto pessoas que participam do sacerdócio de Cristo, porque a carta aos Hebreus vai dizer que todos nós participamos do sacerdócio em Cristo, mas precisamente aqueles que são ordenados participam extraordinariamente, nós também vamos contribuir para que esse sacerdócio se perca. Então, é importantíssimo que nós tenhamos respeito àqueles que são ordenados para conferir caráter à nossa salvação, a sua salvação pessoal, a salvação da igreja, e aqueles também que recebem uma missão particular, diferente de todos nós. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho, a dar testemunho, mas existem aqueles que são chamados individualmente, diretamente, no caso, os sacerdotes. E aí, tem algumas outras coisas importantes também acerca deste sacramento. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Deixa eu ver o chat aqui. Beleza. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Quando diz isso, está dizendo basicamente o seguinte: eu sou chamado a ser servo de Deus. Todos nós aqui somos chamados a sermos servos de Deus. Porém, quando um padre, um sacerdote é chamado, o que acontece? Eu posso batizar por opção própria, se eu não batizo enquanto criança.
Eu me torno adulto, nunca batizei, optei em batizar. Posso batizar. Eu crismo por opção própria. Eu recebo o matrimônio por opção própria. Eu recebo a extremunção por opção própria. Recebo o sacramento da Eucaristia por opção própria. E também o sacramento da reconciliação por opção própria. De todos esses sacramentos, o único que não é recebido por opção própria é o sacramento da ordem. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, na carta aos Hebreus vai dizer que todos nós participamos do sacerdócio único de Jesus Cristo. Porém, alguns participam extraordinariamente. No caso, são aqueles que são chamados a serem padres. E ele é chamado, ou seja, ele não se autodetermina alguém para ser sacerdote. Eu não posso virar, eu, enquanto homem, falar assim, vou para o seminário, vou ser padre porque eu quero. Não. Se vocês pegarem ao redor de vocês, talvez se vocês conhecerem algum padre, tiverem contato pessoal, podem perguntar, na prática, você escolheu ser padre? Não, eu fui escolhido para ser padre. Ou seja, é diferente. Eu escolho a receber todos os demais sacramentos. Ou alguém escolhe por mim, no caso do batismo. Agora, o sacerdócio, ninguém escolhe. Todo aquele que é sacerdote foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo para ser sacerdote, assim como ele fez com os 12 apóstolos. Nenhum dos apóstolos se ofereceram para ser sacerdotes. Nenhum deles quiseram ali falar assim, Senhor, eu quero ser apóstolo. E foi lá e compôs o corpo dos 12. Não, todos eles foram escolhidos a dedo por nosso Senhor Jesus. O único, aquele que se auto-intitulou capaz de ser sacerdote, o Senhor não escolheu, né? Que foi o jovem rico. Quando o Senhor pergunta para ele, que ele pergunta para o Senhor o que ele precisava para poder, entre aspas, compor aquele corpo ali e receber a salvação. E o Senhor fala, né? Seguir os mandamentos e as leis de Deus corretamente. Ele responde, desde a minha mocidade eu faço isso. E o Senhor responde para ele também, então vá, vende tudo que tem e dá para os pobres. Ele se entristece e sai em silêncio, não responde ao Senhor. Ou seja, ele não foi escolhido, porque ele não tinha caráter indelével para isso. Nós vamos chegar nessa parte de caráter indelével e tudo mais, mas basicamente é isso. Ninguém se escolhe para ser padre, mas todos aqueles que são escolhidos. E aí, lá no livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, mas dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem para si próprios discípulos. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 29. Aqui, né, o livro do Atos dos Apóstolos vai dizer basicamente o quê? Constituir pelo Espírito Santo entre vós bispos e pastores, ou seja, bispos e presbíteros. Depois que vai falar de diácono lá no livro da carta de São Paulo a Timóteo. Depois ele falar que todos eles, porque ele passaria, né, ele fala, depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos. Ou seja, depois que ele morre, vai vir outras pessoas a serem ordenadas. Mas também entrarão para o ministério sacerdotal pessoas na qual foram escolhidas por Jesus para serem, porém vieram com o intuito de serem lobos, ou seja, de serem um joio no meio do trigo. Por isso que nós vemos tantas vezes, tantos sacerdotes e padres darem contra-testemunhos, pregarem coisas diferentes daquilo que é professado pela fé católica. Alguns se posicionam completamente contrário. Um exemplo clássico disso é hoje, o que está acontecendo na Alemanha, né? A Alemanha, hoje, infelizmente, já se rebelaram contra o Vaticano, pelo menos um corpo de 100 bispos do clero alemão já se rebelaram contra o Vaticano, simplesmente por querer que a igreja adota-se para si doutrinas humanas, vontades humanas, por exemplo, derrubar o celibato sacerdotal, o casamento para os padres, ou permitir que mulheres participam da ordenação sacerdotal ali em si, aborto, casamentos homossexuais, enfim. Tudo isso está sendo requerido por parte do clero alemão.
Hoje já considera-se que talvez o próximo cisma da igreja será e virá da Alemanha, não mais do Oriente, como foi no ano 1054. No ano 1054, a igreja se dividiu em duas, passou-se a ser Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa de Rito Oriental. E aí depois, lá no Rito Oriental mesmo, eles se dividiram em vários, né? Em Oriental Russa, foi lá para Alexandria, depois para a Ásia, chinesa, enfim. No ano 1054 aconteceu isso justamente por haver um corpo do clero que queria adotar dentro da igreja doutrinas diferentes daquilo que a igreja professa há 2000 anos. Hoje, no tempo contemporâneo, né, nesse momento que estamos vivendo agora, isso está acontecendo na Alemanha, justamente aquilo que já é previsto no livro dos Atos, né? Onde proferir doutrinas perversas, introduzirão entre si lobos cruéis, que não pouparão o rebanho de Cristo. É exatamente isso que nós estamos vendo hoje em relação ao sacramento da ordem. Mas, infelizmente, é o que o próprio Senhor já preconizava para todos aqueles que optassem a seguir este sacramento. E aí, continua, né? Por sua vez, os esposos cristãos, para cumprirem dignamente os deveres de seu Estado, são fortalecidos como consagrados por um sacramento especial. Parágrafo 1535. Deixa eu ver aqui. É mais completo um pouco o que está aqui, né? Para o sacerdócio comum de todos os fiéis podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser em nome de Cristo, pela palavra e pela graça, os pastores da igreja. Da sua parte, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu Estado, são fortalecidos como consagrados por um sacramento especial. Basicamente, ele começa a iniciar aquilo que no próprio catecismo vai dar continuidade lá no parágrafo 1537, né? Quando ele fala das divisões dentro do sacramento da ordem. Mas antes de haver da pessoa não optar, né, mas da pessoa receber estes graus, né, que são divididos em três, nós vamos ver daqui a pouquinho, são três formas de receber esse sacramento, eles precisam ser fortalecidos. Fortalecidos como? No processo de discernimento, que é aquele processo que a pessoa vai para o seminário, ela passa um tempo lá discernindo a vocação. Depois, decidido a vocação dele, eu vou ser sacerdote, porque o Senhor me chama a ser sacerdote, enfim, ele precisa ser mais fortalecido ainda no seminário, através das nossas orações de leigos e também dos conhecimentos que são adquiridos por eles lá dentro. Para depois, notem que isso, no catecismo, ele segue uma ordem, mas é como se fosse de trás para frente, né? Ele, para receber, né, esse sacramento especial, ele precisa ser fortalecido por si próprio, enquanto quem busca conhecimento dentro do seminário, ou quem discerniu bem também a sua vocação ali no processo inicial, e também por nós leigos, para depois eles se tornarem esposos cristãos, ou seja, eles se tornarem os esposos da própria igreja. Por isso que, vamos chegar nessa parte, que por isso que o padre não se casa, né? Porque ele se torna esposo de Cristo, enquanto corpo da igreja. Aí, entra a parte das divisões desse sacramento, né? Que são basicamente os graus, né? A igreja considera-se graus. Não vou tratar como divisão, mas considera-se graus. E aí temos a parte dos presbíteros, primeiro que está aí, deixa eu voltar, aí. Ordinato, né? Que é o que significa ordem. Ordem significa, mais precisamente, algo ordenado de um início e que vai até um fim. Como assim de um início que vai até um fim? A pessoa é ordenada primeiro diácono, nós vamos ver isso, diácono, e aí ela pode chegar a se tornar um papa, ou seja, para que ela chegue a tornar-se um papa, existe toda uma ordem. Isso não é feito de qualquer maneira, não é feito desordenadamente. Ou seja, eu virei padre hoje, daqui uns dias eu já viro monsenhor, daqui uns dias eu viro bispo, não é dessa maneira que funciona. O sacramento da ordem, o nome já diz, né, segue uma ordem cronológica a fim de tornar o clero sempre algo estruturado e também para a salvação do próprio corpo da igreja. E aí fala, designa a integração num ordem, ou seja, numa ordem. Todos são integrados no único sacerdócio de Cristo, mas tudo dentro de uma verdadeira hierarquia que respeita o tempo de sacerdote de cada padre.
E aí tem a ordem dos bispos, que em latim se fala ordem episcopum, tem a ordem dos presbíteros, no presbítero seriam os padres, ordem presbiteratum e a ordem dos diáconos, ordem diaconorum. E aqui, esses 3 graus, os 2 primeiros, que é o episcopum e o presbiteratum, eles recebem a conferência de sacerdotes. Já o diácono, eles não recebem, eles não participam desse sacramento enquanto sacerdotes. Por isso que ele pode, né, se casar, ele pode, se for permanente, diácono permanente, né, no caso, ele pode viver como homem, um homem normal, mas também como homem ordenado para a igreja. E aí, já o padre e o bispo, não. O padre e o bispo, eles vão receber o sacerdote de Cristo neles. Já o diácono, não. Uma grande diferença disso, por exemplo, quando nós chegarmos no próximo slide, se não me engano, passando mais um, nós vamos ver as diferenças do que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. O que um padre pode fazer, o que um bispo pode fazer, o que o diácono pode fazer. O diácono ele tem uma limitação, já o padre não tem uma certa limitação, porque tudo que conferido ao sacerdote, um padre recebe. A diferença de padre para bispo, nós vamos ver que o bispo faz aquilo que os apóstolos podem fazer. Os padres não é tudo aquilo que os apóstolos poderiam fazer. Mas nós vamos chegar nessa parte, né? Lá no parágrafo 1563, do Catecismo da Igreja Católica, deixa eu pular um pouquinho aqui, 563, vai falar sobre a questão dos bispos. Nós vamos agora meio que destrinchar um pouquinho de cada um. Lá fala assim, o ofício dos presbíteros... Deixa eu ver se... Ah, não, está no turno errado. Só um instante, deixa eu voltar um pouco. Dos bispos, aqui, ó. Cada bispo, parágrafo 1560, 63 é dos padres. Vamos lá para o do bispo primeiro. Cada bispo tem como vigário de Cristo o encargo pastoral da igreja particular que lhe é conferida, ou que lhe é confiada, mas ao mesmo tempo partilha colegialmente com todos os seus irmãos no episcopado, a solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo é pastor próprio, apenas da proporção do rebanho que foi confiado aos seus cuidados, a sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos, por sua instituição divina, torna-o solidariamente responsável pela missão apostólica da Igreja. E no 561 ainda continua, né? Deixa eu só pegar só um pedacinho daqui, porque é grande. Tudo o que acaba de ser dito explica por que a Eucaristia celebrada pelo bispo tem uma significação muito especial, como expressão da igreja reunida em torno do altar, sobre a presidência daquele que representa visivelmente Cristo, bom pastor e cabeça da sua igreja. A questão dos bispos, ela está amparada pelas Sagradas Escrituras, lá no livro de Timóteo, né, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Vocês podem anotar se quiserem, e para vocês olharem lá depois, ler também, e estudar o que as Sagradas Escrituras falam em relação ao grau de bispo na igreja. Olha que interessante que é falado aí nesse trecho do Catecismo, né? Ele partilha, né, colegialmente com todos os irmãos o episcopato, ou seja, vou falar na minha realidade. Aqui na paróquia Senhor Bom Jesus, o bispo daqui é o Dom Roberto. O Dom Roberto, ele partilha o seu ministério episcopal com todos os padres da diocese, todos, em conjunto geral. As ações dele conferem graças a todos os outros padres. Todos os outros padres fazem ações em conjunto com o bispo. Por isso que Santo Agostinho falava, né? Olhai onde está o bispo, porque onde está o bispo, ali está a igreja. Quando eu olho para uma diocese, eu falo assim, olha, a diocese daqui tem Bom Jesus, tem Campos, tem Natividade, tem São Fidélis, enfim, tem todo o noroeste, né, todo o leste aqui que compõe a diocese. Quando eu olho para essa região da igreja, a primeira coisa que se olha para cá é para o bispo. Nós estamos vivendo agora lá no Vaticano, né? O Vaticano, não um retiro, né? Mas o encontro da diocese de Campos aqui com o Papa.
todos os bispos aqui da diocese, da região de Campos, está lá o Dom Roberto, está o Dom Fernando, enfim, que faz parte da administração apostólica, que é a Igreja do Rito Tradicional, estão todos no encontro com o Papa. E eles levam não a demanda da basílica na qual, da matriz diocesana ali, por exemplo, em Campos. Eles não levam lá a Catedral de Campos, as demandas da Catedral, mas eles levam a demanda de todo o corpo de sacerdotes que compõem a diocese. Ou seja, o episcopato, ele não é algo somente do bispo, ele é algo partilhado com todos os padres da diocese. E um outro ponto mais importante ainda que diz aqui, né, que é o seguinte, já no parágrafo 1561, sob a presidência daquele que representa visivelmente Cristo. A Eucaristia, celebrada por um bispo, tem caráter e significância muito especial. Miguel, então, quando o padre celebra a Eucaristia, é diferente do bispo? Não, não é diferente, é a mesma Eucaristia, é Jesus Eucarístico. No entanto, quando é celebrada por um padre, ela é celebrada por aqueles que são representantes de Cristo também, porém, por um bispo é representante legítimo dos apóstolos, ou seja, Jesus deixou 12 apóstolos, os apóstolos deixaram os bispos, e os bispos deixam os padres, por isso que o padre é ordenado pelo bispo. Então, obviamente, quando se celebra a Eucaristia em torno do bispo, é como se o apóstolo estivesse celebrando a Eucaristia, como foi lá na última ceia, e partilhando com todos os padres, e os padres vão celebrando com os fiéis no modo geral. É o mesmo Jesus Eucarístico, o mesmo poder divino, enfim. Porém, o caráter que tem uma Eucaristia celebrada pelo bispo é o mesmo que quando nós falamos assim, quando chega o sábado de Aleluia, aonde que acontece geralmente as celebrações? Nas igrejas matrizes. Toda a igreja se reúne numa matriz para poder celebrar o Sábado Santo, o Sábado de Aleluia. Se fosse celebrado numa capela, seria diferente? Não, não seria diferente. Mas observem racionalmente que o fato de ser celebrado numa matriz traz um significado de união da igreja, que é dividida em vários pedacinhos, num único lugar. Ou seja, todo mundo se reúne num único lugar, como uma grande família, para celebrar a Eucaristia. Quando o bispo celebra a Eucaristia, o caráter especial é exatamente esse. É como se fosse todos os padres se reunindo em volta do bispo para celebrar a Eucaristia, e cada um deles representando um pedacinho da igreja que é separado por regiões, dioceses, paróquias, de algum lugar específico. Da mesma forma, quando o bispo vai lá no Vaticano e se reúne com o Papa lá, o caráter da Eucaristia celebrado pelo Papa lá, o poder é o mesmo, mas o caráter é especial. Por quê? Porque lá estão os bispos representando cada diocese, cada paróquia. E aí cada paróquia vai estar representando cada fiel. Eles levam as nossas demandas espirituais para o Papa, da mesma forma que quando o bispo celebra a Eucaristia, o nosso pároco também leva as nossas demandas paroquiais para o nosso bispo. Por isso que tem esse caráter especial. É a mesma coisa, porém com caráteres diferentes. E aí tem a questão dos presbíteros, no caso os padres, presbíteros ou padres, que nas Sagradas Escrituras vai ser tratado lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, ou livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 17 a 22. Não vou recitar, porque é um texto grande, mas podem também procurar lá para vocês poderem lerem e estudar um pouco também sobre, mas tem também no Catecismo da Igreja Católica, eu estou até com ele na mão aqui, lá na no parágrafo 1563, fala, né, o ofício dos presbíteros por estar ligado à ordem episcopal. Participa da autoridade com o próprio Cristo, constrói e santifica e rege o seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo os sacramentos da iniciação cristã, é conferido por meio de um sacramento particular, mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um caráter especial, e assim configurados com Cristo sacerdote, de forma a poderem agir em nome e na pessoa de Cristo cabeça. Parágrafo 1563. Ou seja, aqui, diferente um pouco do bispo, ele também recebe e participa da autoridade do próprio Cristo ali, né, lá no finalzinho vai dizer, né, em nome na pessoa de Cristo cabeça. Eles, diferente do diácono, participam do sacerdócio junto com o bispo,
porém, diferente do bispo, ele não tem o caráter especial de sucessor legítimo dos apóstolos. Eles têm o caráter especial de padres, mas não de sucessor legítimo dos apóstolos. Porém, também participam do sacerdócio de Cristo, que é o único de todos, como a carta aos Hebreus fala. E eles agem para o próprio Cristo Jesus, a fim de edificar e santificar a igreja dele, para nós, de modo mais direto. Por exemplo, se nós trazemos para a nossa realidade, é muito mais acessível eu chegar até um padre do que chegar até um bispo. Depois também, por hora, não é tão fácil chegar até um diácono, mas eu, particularmente, tenho acesso a diversos sacerdotes, mas muito menos acesso a um bispo. E eu tendo acesso a um sacerdote, ou padre, o pároco da paróquia qual eu frequento, eu também passo a ter acesso ao bispo, porque todas as demandas que eu tenho enquanto fiel, que a igreja tem enquanto corpo, é levada por um bispo através do padre. E o padre ele vai trazer, né, todas as outras autoridades que o próprio Jesus deixou, tanto para os bispos quanto para os padres. A celebração dos sacramentos, o perdão dos pecados, o batismo, nós vamos ver daqui a pouco o que cada um pode fazer, de tal modo que eles participam unicamente do sacerdócio de Jesus, diferente um pouco do bispo, que tem um caráter especial por ser o sucessor legítimo dos apóstolos. E aí depois vem, né, a questão dos diáconos. Os diáconos estão amparados pelas Sagradas Escrituras. Deixa eu ler o catecismo aqui um pouquinho. Lá no livro do Atos, perdão, não, está no livro de Atos também, mas mais precisamente em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Ele vai falar dos diáconos também lá, né? Fala lá, né? Constituí entre vós bispos, diáconos, presbíteros, em ordem, para que possam edificar o corpo da igreja. E assim, eles podem fazer celebrações da palavra, podem batizar, podem, enfim, organizar uma comunidade, eles podem formar grupos pastorais, etc. E no parágrafo 1569 do Catecismo, né? Ele vai falar o seguinte: no grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais foram impostos as mãos, não em vista do sacerdócio, mas do serviço. Por exemplo, como que acontece isso, Miguel? Como que uma pessoa vira diácono? Quando eu entro no seminário, vamos supor, eu quero se tornar diácono, e aí eu sou solteiro, não defini se é permanente ou não. Eu entro lá no seminário e começo a estudar. E aí, no decorrer, eu decido a ser um diácono permanente. Eu vou estudar até uma certa etapa, nessa certa etapa eu vou parar e vou ser ordenado diácono permanente, vou poder casar, vou poder ter família e tudo mais. Mas, tendo uma ressalva, eu não posso casar depois de tornar diácono, eu tenho que já ser casado antes. E aí, durante o processo, eu caso, e aí, quando eu for ordenado, eu viro diácono e me torno diácono permanente, vou viver normalmente como um homem casado, com uma família e tudo mais, porém com um ministério sacerdotal sobre mim, mas não sacerdotal no sentido de ministério como é do bispo e do padre. Eu vou poder fazer algumas coisas que esta ordem me permite, a ordem dos diáconos. Aqueles que decidem seguir mais além, quando chega nessa parte, ele não para, ele continua a estudar. E no continuar a estudar, ele já se tornou diácono, mas agora ele vai caminhar para se tornar padre, ou seja, para se tornar sacerdote e subir o grau. Ele vai para a ordem dos presbíteros, e depois da ordem dos presbíteros, né, no decorrer do seu tempo de padre, da sua vivência sacerdotal ali, o Papa pode escolher ele para poder se tornar bispo e participar da ordem episcopal. É interessante que algumas dioceses, né, isso não é algo padronizado, algumas dioceses já predeterminam que a pessoa seja, já fala, eu quero ser diácono permanente, já no início do seminário. Outras já te permite que no decorrer você possa dizer isso. Já outras não têm a questão do diácono permanente. Só se permite ou só tem o diácono mesmo que vai se tornar sacerdote, como é o caso do rito extraordinário. Passando, este sacramento é o sacramento que consagra as lideranças de maior responsabilidade no serviço do povo de Deus, dentro da igreja, comunidade, cada um é chamado a um estado de vida
e a desempenhar uma função ou missão de acordo com os dons e capacidades pessoais, e também de acordo com as necessidades da comunidade. Ou seja, cada pessoa é chamada a viver um estado de vida sacramental. Todos são chamados a viver os 3 primeiros sacramentos. Depois, cada pessoa vai ser chamada a viver uma forma de serviço na igreja, ou o matrimônio, ou o sacramento da ordem. E aí, se você for chamado ao matrimônio, você só vai poder receber o sacramento da extrema-unção. Se você for chamado ao sacramento da ordem, você vai poder receber, como também conferir o sacramento da extrema-unção. Existe um modelo de sacerdote? Sim, o modelo de sacerdote é o próprio Jesus Cristo. Ele é o único e próprio modelo. Tanto que na carta aos Hebreus fala que ele é o único sacerdote. Ele sendo o único sacerdote, todos os demais agem em cima desse único sacerdócio. Livro de João, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 8, né? Fala, né? O modelo de padre é o próprio Cristo, o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas. O padre é um homem de Cristo, da igreja dos irmãos, tirado dentre os homens a serviço dos irmãos. Ou seja, quando um sacerdote ordenado, ele foi retirado ali, né, do corpo daqueles que são batizados, daqueles que têm comunhão com a igreja, para se tornar uma pessoa de Cristo, para se tornar uma pessoa da igreja e dos irmãos. Por isso que quando eu falei lá no início, né, quando você critica erroneamente o sacerdote, você critica Cristo, você critica a igreja e critica também a pessoa do sacerdote. E aí confirma, né, o que eu acabei de falar, está no livro, na carta aos Hebreus, que o padre é o homem de Cristo, ou seja, a pessoa de Cristo, ele é a pessoa da igreja, é o homem da igreja, e também a pessoa dele e dos irmãos, ou seja, dos irmãos tirado dentre os homens. O padre é o homem da palavra, ele transmite a palavra de Deus aos homens de hoje, escuta e vive. Ou seja, o padre ele tem o poder tanto de, vamos analisar de trás para frente, ele tem que viver essa palavra, viver o seu sacramento sacerdotal, ele tem que escutar essa palavra para que nos dias de hoje ele possa transmitir para nós fiéis. É impossível você imaginar que um padre vá celebrar uma missa dominical sem antes ter vivido aquela palavra que vai ser partilhada, sem antes ter escutado a voz de Deus para que ele pudesse lá na homilia transmitir para nós. Eu falo porque eu tenho contato direto com o padre Rodrigo aqui da paróquia, né? Ele sempre fala comigo assim, a homilia do final de semana, eu já estou estudando ela desde quinta, quarta-feira. Por quê? Nós já temos acesso, né, através do Católico Corante, ou da própria liturgia, né, que é disponibilizada mensalmente nas paróquias. Ele já tem que estar vivendo cada homilia, cada Santa Missa que ele vai celebrar antes de iniciar a celebração dela. E aí, por isso que tem padres que chegam na igreja, está cheio de anotação, cheio de escritos ali, porque ele já estudou tudo aquilo, ele já viveu tudo aquilo, e agora ele vai transmitir para cada um de nós aquilo que ele viveu e que ele escutou. O sinal deste sacramento é a imposição das mãos. A graça é a consagração da pessoa e a força para prestar um serviço. Ou seja, basicamente, as mãos sacerdotais, as mãos de um padre é comparado ao ventre da Virgem Maria. As mãos de um padre são santas. Não tem como não ser santo, porque se ele vai celebrar algo divino e santo, as mãos dele precisam de santa também. Assim como o ventre da Virgem Maria também precisava ser santo. A carta aos Hebreus também fala que não pode o puro surgir do impuro. Ou seja, não poderia Jesus ser gerado num ventre de impurezas. Se Maria não fosse santa, Jesus não poderia ser gerado no ventre de Maria. Assim como as mãos de um padre, se ela não for santa, não dá para poder celebrar a Eucaristia, não dá para celebrar os sacramentos no modo geral. Então, em comparação, as mãos do sacerdote comparada ao ventre da Virgem Maria, como diz a carta de São Paulo a Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 14. E a graça é a consagração da pessoa e a força para prestar um serviço. Assim como lá no matrimônio, a graça que o matrimônio confere para nós de servir a esposa, servir ao marido de forma extraordinária, aqui no sacerdócio é de prestar um serviço extraordinário a um corpo, aos filhos, que são a própria igreja. Quando nasceu o sacramento da ordem, né?
sacramento da ordem, obviamente, nasceu no tempo de Jesus, lá na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa. Por isso que a Quinta-feira Santa é considerada a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio católico, né? É aquele momento que Jesus ali celebrando com os apóstolos, os 12, reunidos numa mesa, só um instante, galera. Ele vira e fala, né, fazer isso em memória de mim. Depois os apóstolos, né, sucessores, dividiram este sacramento em 3 graus, diáconos, presbíteros e bispos. Quando o Senhor também confere naquele mesmo momento aos sacerdotes o poder de perdoar os pecados, Jesus confere aos sacerdotes o poder de conferir o sacramento do Santo Crisma, tudo na Santa Ceia. E aí, né, para que isso fosse algo recorrente, ele determina fazer isto em memória de mim. É o momento mais específico do sacramento da ordem nas Sagradas Escrituras de quando ele surgiu. Mas existe, né, lá desde o Antigo Testamento, quando você pega o livro do Gênesis, por exemplo, fala que todos nós somos sacerdotes em Cristo, já está dizendo que toda aquela pessoa que se diz cristã é sacerdote, mas isso no Antigo Testamento já era uma prefiguração esperando que Jesus viesse, instituísse a nova aliança, e através da nova aliança instituísse aquelas pessoas que deveriam ser escolhidas para serem sacerdotes. É o que ele faz na Santa Ceia. Ele confere aquilo que vem desde o Antigo Testamento, os sacerdotes, como foram Arão, né, que foi diácono de Abraão, prefigurado, claro, não é dito, mas ele é prefigurado como diácono de Abraão, tanto que junto com Ur, né, quando Abraão está lá lutando, Moisés está lutando, quanto o exército de Amaleque, eles levantam as mãos em intercessão para que Moisés pudesse vencer a guerra. Ou seja, os diáconos, se eles têm o caráter de servir ao sacerdote, né, ou seja, o sacramento sacerdotal, já é prefigurado através de Arão e Ur lá no Antigo Testamento. E é esperado até que Jesus venha e institua esse sacramento como o sacramento tal como é e nós conhecemos atualmente. O que cada grau pode fazer? Os diáconos, eles podem batizar, eles podem assistir aos casamentos, os matrimônios, eles podem fazer celebrações da palavra, eles podem guiar e animar comunidades, formar as pessoas que estão à frente de pastorais, e eles podem ser permanentes ou não, como eu expliquei para vocês. Os padres, diferente dos diáconos, eles podem fazer, celebrar a Eucaristia, né? Podem atender a confissão, a Eucaristia, no caso, celebrar a Santa Missa, podem atender a confissão e podem atender os doentes, mas não somente com palavra, mas dando a eles a unção dos enfermos. Quando fala celebrar a Eucaristia, é diferente de celebrar a palavra, porque celebrar a Eucaristia é na Santa Missa o poder de consagrar a Eucaristia. Um padre tem esse poder, já um diácono não tem, ele não pode consagrar. Por isso que diácono não pode celebrar a Eucaristia, somente celebrar a palavra. Já o padre ele pode celebrar a palavra e celebrar a Eucaristia, e isso é feito na Santa Missa. O bispo, diferente dos padres e diáconos, ele pode fazer tudo que um e o outro faz. Mas, especialmente, eles ordenam os diáconos, eles ordenam os padres, eles também ordenam outros bispos. Porém, ordenam outros bispos em assistência ao próprio Papa. E, mais especificamente, eles celebram o Santo Crisma também. Como nós vimos, né, Filipe, lá no Evangelho de São Mateus, ele era diácono, ele batizou as pessoas em Jerusalém, mas ele não poderia crismar. E aí ele espera com que Pedro e Paulo, que eram apóstolos, ou seja, bispos que iriam suceder outros bispos, para conferir e impor as mãos para dar o Santo Crisma. Os bispos recebem esse sacramento por completo. Miguel, então quer dizer que... Só um instante, galera. Quer dizer, então, que o sacramento, o padre e o diácono não recebem o sacramento completo? Sim, não recebe o sacramento completo. Por quê? Porque o bispo recebe justamente por ser um sucessor dos apóstolos. O padre é um sucessor dos apóstolos, porém não em caráter completo. Por isso que ele não pode ordenar outros diáconos, eles não podem ordenar outros padres, e nem tampouco outros bispos, e nem podem também crismar.
O sacerdote, né, o sacerdócio para o bispo é sacerdócio completo, ou seja, ele recebe todos os graus, todas as funções que o próprio Jesus deixou para que fossem feitas através deste sacramento. Por isso que é um bispo para cada diocese, embora a diocese possa ser enorme, é um para cada diocese. E aí nós entramos num ponto importantíssimo, a não ordenação de mulheres. Essa questão talvez seja uma das questões mais, digamos que, recebe ataques, né, nos dias atuais. O que a igreja diz em relação à não ordenação de mulheres? Eu vou trazer para vocês aqui um trecho, né, da encíclica de São João Paulo II, chamada Ordinatos Sacerdotales. Ela vai dizer assim, ó, a ordenação sacerdotal pela qual se transmite a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos, de ensinar, santificar e governar os fiéis, foi na Igreja Católica desde o início e sempre, exclusivamente reservada aos homens. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que... Não está. Vou parar aqui mesmo. O que acontece? Jesus foi lá e escolheu 12 homens. Não escolheu 12 homens e 5 mulheres. Ele escolheu 12 homens. Podemos imaginar que Maria era menos santa do que Pedro? Se Cristo quisesse que as mulheres fossem ordenadas, recebessem o sacramento da ordem, por que Cristo não escolheu Maria? Já que o Senhor olhou para a terra e encontraste graças diante dela. Já que o Senhor olhou para cá e só encontrou em Maria a santidade necessária para poder gerar o seu filho muito amado. Não tem lógica imaginar que Maria, na sua santidade incomparável aos homens, tanto da época como atual, não pudesse ser escolhida para receber este sacramento. Mas é justamente porque Cristo, sendo cabeça da igreja e escolhendo pessoas para dar continuidade e também participar do seu sacerdócio, não poderia escolher mulheres para isso. Da mesma forma que o homem na casa, ele é o cabeça, ele é o chefe da família, Cristo também é o chefe na igreja. E para dar sucessão a isso, ele não poderia escolher mulheres para fazer. Senão, no próprio sacramento de serviço do matrimônio, poderia, então, alternar essa ordem. Poderia a mulher ser cabeça e não mais o homem. Da mesma forma que na igreja, poderia, então, alternar a mulher ser a cabeça e não mais o homem. Por isso que Cristo escolheu homens para serem os seus apóstolos. E os apóstolos não poderiam fazer diferente do que Cristo, escolher mulheres para suceder eles, no caso da continuidade à igreja. Essa carta fala também o seguinte, eu vou lendo porque ela talvez seja o documento mais atual da igreja em relação a isso. Ela fala assim: embora a doutrina sobre a ordenação sacerdotal, que deve reservar-se somente aos homens, se mantenha na tradição constante universal da Igreja e seja firmemente ensinada pelo magistério nos documentos mais recentes, todavia, atualmente, em diversos lugares, continua-se a retê-la como discutível. Isso é importante. Ou atribuir-se um valor meramente disciplinar à decisão da Igreja de não admitir mulheres à ordenação sacerdotal. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância que pertence à própria Constituição Divina, em virtude de um ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. João Paulo II, Carta Apostólica Ordinatos Sacerdotais, capítulo 4. Vejam que ele deixou duas coisas aqui explícitas e importantíssimas. Primeiro, ele fala assim, ó, deixa eu achar aqui. Todavia, atualmente, em diversos lugares, continua-se a retê-la como discutível. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade? Sempre alguém falando assim, por que a igreja não ordena mulheres, principalmente os movimentos feministas, os movimentos progressistas da nossa sociedade contemporânea, sempre estão batendo nessa tecla. E, infelizmente, influenciando o próprio clero católico. Como eu disse para vocês, na Alemanha,
está acontecendo e talvez seja o próximo cisma da igreja. Nós devemos rezar para que isso não aconteça, porque um cisma sempre traz consequências, primeiro para os fiéis, depois para a igreja em constituição, mas também aqui no Brasil recentemente aconteceu algo nesse sentido, mais precisamente o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia foi algo que aconteceu durante uns dias em que bispos do Brasil levaram até o Santo Papa uma das suas atribuições que era requerida, era a possibilidade de ordenar tanto homens casados para poder servir a igreja na Amazônia, como também mulheres. O Papa São João Paulo II já dizia isso tanto para a igreja que tinha nas mãos dele naquela época, como também para a igreja que nós estamos vendo hoje. E, infelizmente, dentro da própria igreja, por ação de diversas pessoas que compõem o clero, e também por ações progressistas da sociedade, e isso tem tornado-se um assunto discutível. E o Papa São João Paulo II, ele finaliza muito firme, declara que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal de mulheres. Ou seja, só ordena sacerdote o próprio Jesus Cristo. Se o próprio Jesus Cristo quis ordenar somente homens, São João Paulo II ainda declara que é impossível, que não existe sobre a igreja a autoridade de mudar aquilo que Jesus Cristo quis fazer. E ele finaliza que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da igreja. Não é um assunto discutível, não é o que Cristo quis, e não é a igreja por si só quem ordena os sacerdotes. É o próprio Cristo quem escolhe e quem ordena. A igreja só faz aquilo que o próprio Cristo quis que esta fizesse. Por isso que a igreja não ordena mulheres. Não é questão de machismo, como os movimentos atuais dizem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem é a fé que Cristo deixou. A fé que Cristo deixou é aquela qual nós devemos seguir sem questionar. Uma vez que nós optamos em questionar, nós já estamos adotando para nós uma autoridade que nem enquanto leigo temos, que dirá enquanto igreja. E aí, um outro ponto que finaliza, eu acho que está no slide aí, deixa eu passar para vocês, na Carta Apostólica, Mulheres Dignata, então ele fala, eu mesmo escrevi a este respeito, chamando, entre aspas, só homens como seus apóstolos. Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana, ou seja, quando eu tento discutir isso, eu estou ferindo a liberdade que Cristo tem enquanto chefe da igreja e também a sua soberania enquanto próprio Deus. Fez isto com a mesma liberdade com que em todo o seu comportamento pôs em destaque a dignidade e a vocação das mulheres, sem se conformar ao costume dominante e à tradição sancionada também pela legislação do tempo, ou seja, o tempo não interfere naquilo que Cristo quis para a igreja. Passa-se 1.000, 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos. Cristo quis desde o princípio, e desde o princípio até o fim deve ser da forma que ele quis. E ele também deixa claro, né? Ele não fere a dignidade da vocação da mulher dentro da igreja. Tanto que, talvez, a religião no mundo que tem mais ações para dar dignidade à mulher é o próprio catolicismo. Não é escolhendo ela para ser padre, sei lá como seria esse termo no feminino, nem sacerdotisa. É escolhendo as mulheres para compor o corpo daqueles que serão o convívio dos eleitos. Mulheres santas, mulheres que edificam a igreja, que edificam as suas famílias e até se tornam doutoras da igreja, como é o caso de Santa Catarina de Sena. E continua, né? De fato, os evangelhos, Atos dos Apóstolos atestam que esse chamado foi feito segundo o eterno desígnio de Deus. Cristo escolheu os que ele quis. Marcos capítulo 13, ou Evangelho de São João capítulo 15. E fê-lo em união com o Pai, pelo Espírito Santo. Depois de passar a noite em oração, portanto, na admissão ao sacerdócio ministerial, a igreja sempre reconheceu como norma perene o modo de agir do seu Senhor na escolha de 12 homens, que ele colocou como fundamento da sua igreja. Na verdade, não receberam apenas uma função, que poderia depois ser exercida por qualquer membro na igreja, mas foram especial e intimamente associados à missão do próprio Verbo encarnado. O mesmo fizeram os apóstolos, quando escolheu os seus colaboradores que lhe sucederam no ministério. Nessa escolha estavam incluídos também aqueles que, ao longo da história da igreja,
haveriam de prosseguir a missão dos apóstolos, de representar Cristo, Senhor e Redentor. Não houve nenhum dos apóstolos que escolheu uma mulher para suceder as suas ações na qual Cristo deixou para eles. Ou seja, os apóstolos não contrariaram aquilo que Jesus já havia feito. Quem somos nós no tempo contemporâneo para também querer questionar ou alterar? E aí tem mais uma citação, né? Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, lá do princípio, ele fala: nas pessoas acima mencionadas pude observar na fé e no amor toda a vossa comunidade. Assim exorto-vos a estudarem todas as coisas com divina harmonia, tendo vosso bispo presidido em todo lugar de Deus, e vossos presbíteros no lugar da Assembleia dos Apóstolos, junto com seus diáconos, que são muitos queridos para mim, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo, que estava com o Pai antes do início dos tempos, e que por fim se manifestou. Fazei tudo, então, imitando a mesma conduta divina. Ou seja, os apóstolos precisavam de imitar a conduta de Jesus, mantendo o respeito uns pelos outros, não olhando para o seu próximo segundo a carne, mas amando continuamente em Jesus Cristo. Que nada exista entre vós causando divisão, mas sejais unidos ao vosso bispo e àqueles que vos presidem, como um sinal evidente da vossa imortalidade. Carta aos Magnésios, capítulo 6. Ou seja, Santo Inácio de Antioquia, que viveu lá no início do segundo século, ele já dizia, né? Tenham cuidado em dar continuidade ao serviço de Cristo. Não se separem, não briguem uns com os outros, mantenham o respeito e olhem para o próximo segundo a vontade divina e não segundo a carne. Não olhem para o sacerdócio segundo a nossa vontade. Talvez a nossa vontade seja que o sacerdote se casasse, que o sacerdote fosse mulher, enfim. Mas isso não é um olhar divino. Isso é um olhar humano, como já exortava Santo Inácio de Antioquia. O celibato. Quando se fala, né, em sacerdote, sempre vem uma pergunta do celibato casto. Para poder resumir tudo isso daqui, existe partes da igreja que o celibato não é obrigatório. Por exemplo, a Igreja Católica Cópita ou a Igreja Católica Maronita. Essas igrejas estão em comunhão com Roma, porém o celibato, por ser lá do rito oriental, não é algo obrigatório. Porém, é algo visto como um acréscimo à santidade do sacerdócio. Por isso que lá, nessas igrejas que eu citei, são duas, mas existem inúmeras, não é permitido que um homem, depois de se tornar sacerdote, case. É permitido que um homem casado se torne sacerdote, mas depois de virar sacerdote, ele tem que manter o seu celibato. Já na igreja do Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual essas estão em comunhão também, é exigido o celibato. E isso não é visto como algo a controlar a igreja, é visto como algo a dar visibilidade àquilo que Cristo quer na integralidade dos seus sacerdotes. Um padre, quando serve a igreja e serve também a sua família, é meio que acontece uma divisão no seu serviço a Cristo. Lá na Igreja Oriental, isso não é visto como um problema, mas também não é visto como um problema o celibato. Muito pelo contrário, como uma alternativa santa de santificar o próprio sacerdócio de Cristo através dos padres, através dos sacerdotes. Ou seja, por isso que a igreja aqui do Ocidente, ela determina que para o homem se tornar padre, ele tenha que manter a sua castidade através do celibato. Não é permitido que um homem que é casado se torne padre ou que um padre se case. Não existe essa possibilidade. Justamente também para não haver conflito entre os sacramentos do matrimônio e do sacerdócio, da ordem, no caso. E aí, né, tem até um trecho, né? No começo da igreja, o celibato não era obrigatório. Foi a partir do século IV que o celibato foi se tornando cada vez mais obrigatório na igreja latina. Um exemplo disso era que Pedro era casado, mas Pedro não poderia se casar depois de se tornar apóstolo. Ele teria de ser casado antes e manter o seu casamento. Mas quando Jesus o chama para seguir a igreja, o que Jesus fala com ele? Deixa a sua família, filhos, mulheres, suas sandálias, vem e siga-me. Ou seja, deixa tudo e siga um único caminho, um único sacramento, digamos assim.
foi o que aconteceu na escolha de Pedro enquanto sacerdote. Pedro não abandonou a família, a igreja não abandonou a família naquele tempo, porque senão também, não, como assim, né, você deixa a mulher, deixa o filho, que a maneira vai virar padre? Não, da forma que é na igreja oriental, também dessa maneira, se uma pessoa que é casada escolhe virar padre, ele não pode abandonar sua família, ou seja, a igreja não abandona a sua família. Mas, para poder não haver esse conflito, problemas, inclusive até judiciais, problemas financeiros, de herança e tudo mais, a igreja não permite, aqui no Ocidente, que um padre se torna que um casado se torna padre ou que um padre se torne casado. Ah, Miguel, então a igreja está visando riqueza? Não. Imagina quantos problemas, além dos quais já existem, a igreja teria com pessoas que são padres, e vamos supor que a sua família se rebela contra a igreja e requer direitos de herança. A igreja enfrentaria muitos mais problemas além dos que já existem atualmente. Com o celibato já existem os problemas que acontecem dentro do sacerdócio. Imagina com uma família. Não é justificativa, vamos tornar os homens padres para se casar, assim a gente vai evitar pedofilia, vai evitar que padres namorem escondido, que se aquilo, os escândalos que naturalmente a gente vê acontecer. Se fosse assim, esses escândalos não aconteceriam também, por exemplo, no protestantismo, onde a gente vê, de fato, muito triste acontecer. Pastores que traem suas mulheres, isso independente da crença, é algo que deve ser desprezado e tem que ser visto por nós como algo muito errado. Não é porque acontece lá, temos que ficar felizes para justificar o que acontece aqui. De forma alguma, temos que olhar e falar, infelizmente, o homem é falho, o homem peca. E por isso que nós temos que rezar muito pelos sacerdotes. Mas, vendo como não justificativa, basta olharmos para os sacerdotes, que nós temos inúmeros exemplos. A cada 100, 90 talvez sejam um exemplo de padres que são santos, que entregam de fato a sua castidade, a sua vida sexual, ele consagra-se inteiramente a Deus e vive inteiramente para Deus, assim como existem as freiras, existem as pessoas que compõem as ordens religiosas, que se entregam inteiramente para Deus. Em relação à castidade, São Paulo vai dizer, né, existem aqueles que vão viver sua castidade através do matrimônio, existem aqueles que vão viver enquanto leigos celibatários, mas existem aqueles também que vão consagrar a sua castidade através do sacramento da ordem. Isso São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, e assim por diante. Então, o celibato, ele historicamente foi iniciar a partir do século IV, mas ele já era visto como algo santo desde o princípio, tanto que os apóstolos, poucos deles procuraram se casar, seguindo até o que Paulo falava, né, que é bom que o homem não se case para que ele não adote para si responsabilidades nas quais ele não quer seguir, mas que se casar, que ele assuma as suas responsabilidades. E vamos ver que no decorrer da história isso foi sendo muito mais solidificado, porém com essa diferença das igrejas coptas, maronitas, algumas da Rússia, enfim, de alguns lugares diferentes. Aí tem mais algumas coisas, né, do celibato sacerdotal, fala que foi definido a partir do Concílio de Latrão, que veio também no Concílio de Trento, foi reafirmado, aí depois fala que, historicamente, os sacerdotes celibatos sempre andaram juntos, desde o tempo dos apóstolos, foi como disse para vocês agora, e, teologicamente, a concepção de padres enquanto homem do sagrado que se oferece em sacrifício e celibato, complementam-se, e é a consciência da igreja desde sempre. Ou seja, o celibato e o sacerdócio é para a santificação do próprio padre. E uma vez o próprio padre sendo santificado, toda a igreja e o próprio Cristo também são glorificados. E assim a gente finaliza, né, o sacramento da ordem. Acho até que passou um pouco do tempo, que era mais coisa do que eu até imaginava. Enfim, se vocês tiverem algumas dúvidas, vamos rezar para finalizar e ficamos aqui para poder responder, tá bom? Miguel, sim? A Thalia queria fazer uma pergunta. Uhum. Eu vou te mandar. Vou ler aqui, tá? Tá bom. Posso finalizar a gravação ou deixo gravando? Pode deixar, que depois a gente corta. Tá bom, então. Perfeito. Quando se faz uma crítica desrespeitosa,
também pode ser considerada como pecado? Mortal. Só um minutinho. Uhum. Aqui no terminal perguntar. Se houver necessidade de se fazer uma crítica a um sacerdote, qual seria a melhor maneira? O catecismo fala alguma coisa a respeito? Vamos por parte, né? Quando se faz a crítica, é pecado? Sim, é um pecado mortal, mas como eu falei para vocês, depende da crítica, né? Vamos supor, eu dei o exemplo no início, existe aquela crítica que vai ser pecado de fato, né? Porque você vai ser desrespeitoso com o sacerdote, e existe a crítica que é aceitável, que é aquela crítica que você está vendo algo de errado acontecer, mas você precisa falar sobre aquilo com o próprio padre, ou até com o próprio bispo, enfim, ou comentar nos conselhos pastorais, etc. Agora, se você faz isso de forma desrespeitosa, pública, se você fala que o padre está sendo herege, que o Papa tá fazendo, que o padre está fazendo isso, aquilo, você está cometendo um pecado mortal, porque você não está criticando e cometendo um ato contra o padre, mas sim contra o padre, contra a igreja, contra o próprio Cristo. Quando você vê algo de errado acontecendo e você precisa criticar, você tem que ter muito cuidado com essa crítica, porque dependendo da crítica, você sai do grau de humanidade do sacerdote e passa a criticar o seu grau sacerdotal, que é o grau junto com Jesus Cristo. Porque o erro dele foi cometido no seu grau de humanidade, não no grau de Jesus Cristo. Então, a crítica, ela tem que atingir somente o grau de humanidade. Então, para atingir somente o grau de humanidade, existem as formas de se fazer isso. O Código de Direito Canônico, no Catecismo, eu não lembro para você que a numeração do Catecismo que fala sobre, mas o Catecismo traz também orientação sobre isso, mas mais especificamente o Código de Direito Canônico, no 270, né, quando fala do sacramento da ordem, se você segue um pouquinho, 280 e alguma coisinha lá, vai falar a forma que isso deve ser feito. Primeiro, você deve fazer a crítica ou questionar o sacerdote pessoalmente. Você chega para ele e fala, padre, eu vi que aconteceu isso, e como que pode, já que a igreja ensina isso daqui, o senhor falou isso, o senhor agiu dessa maneira. E ele vai, obviamente, ouvir a sua verbação ali para ele, de modo muito respeitoso também, vai tentar te dar uma explicação ou vai tentar corrigir o seu erro. Ou, se persistir, aquilo for algo recorrente, né, mesmo que com o que você chegou e questionou, ele continua acontecendo, você deve ir lá na segunda opção, que é ir até o seu bispo. Talvez ir pessoalmente até o bispo seja algo mais complicado um pouco. Você tem a opção de escrever uma carta extraordinária e enviar para ele com a crítica necessária, com o questionamento necessário que deve ser feito, como um paroquiano leigo, como alguém que tem esse direito de fazer, de questionar. Mas desde que algo que esteja acontecendo seja algo contrário à fé. A fé católica, ela não traz a possibilidade da gente questionar a fé. Ela traz a possibilidade da gente exortar aquilo que é contrário à nossa fé. Nós não vivemos numa democracia na qual você fala assim, eu sou contra isso, a Igreja Católica é uma democracia. Não, a Igreja Católica não é uma democracia. Ela tem a sua fé firmada. E uma vez firmada, você pode questionar aquilo que contraria essa fé, mas você não pode fazer esse questionamento de modo desrespeitoso, atingindo, né, o grau da pessoa de Cristo, que é também a pessoa do sacerdote ali. Então, se você atinge a pessoa de Cristo, você comete pecado mortal, e você necessita confessar ele. Mas, se você faz de uma forma respeitosa, natural, conforme deve ser, não é pecado. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu vou olhar aqui, porque eu acho que eu li sobre isso no catecismo hoje. Se tiver mais dúvida, Se pode alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Senão nós vamos encerrar. Acho que podemos encerrar, Miguel. Foi quem que fez a pergunta? Thalia. Foi a Thalia. Foi respondida a pergunta? Ela está perguntando se o diácono pode atender confissões. Não. Só padre e bispo.
porque ele não recebe o grau sacerdotal, entendeu? Ele é ordenado somente como diácono, não como grau sacerdotal. Certo, respondeu sim, Miguel. Obrigada. Tá, joia. A segunda foi respondida também? Também. Era só uma duvidazinha que eu acabei pulando aqui na hora que você falou, eu não consegui escrever a tempo, e aí Não, ficou aqui como se pudesse confessar. não, perfeito, sem problema. Mais alguma, pessoal? Senão nós vamos encerrar para ter oração final. Miguel, só gostaria de dar um aviso, tá bom? Uhum. Nossa próxima aula seria no domingo, né? Como é previsto. Porém, esse domingo agora, o Miguel não vai poder dar aula. Então, o que a gente vai fazer? Às 3 horas, o Miguel vai gravar a aula, e às 3 horas, a aula será disponibilizada no canal do YouTube. E o Natan vai mandar o link lá para vocês, para todos nós. Então, assim como nós teríamos a aula ao vivo, a aula será normalmente às 3 horas, já no YouTube. Então, às 3 horas, como vocês viriam para cá pelo Meet, todos nós vamos para o YouTube, porque a aula já será gravada, né? E aí a aula será sobre unção dos enfermos, que vamos finalizar, então, o módulo de sacramentos, né? Nesse mesmo dia, do domingo, será disponibilizado um formulário para vocês. Já que estamos encerrando o módulo de sacramentos, será enviado um formulário para vocês, como se fosse uma prova, como se fosse uma provinha, com perguntas a respeito dos temas que nós tratamos aqui. Se vocês não souberem responder, vocês vão pular. Se vocês souberem responder mais ou menos, vocês vão responder mais ou menos. Enfim, não é uma coisa que será divulgada, é uma resposta a nós. E a próxima aula, na quarta-feira, nós teremos a aula de comentar sobre esses formulários, óbvio, não com seu nome, né? Mas assim, pegar um aglomerado do que as pessoas entenderam, e também será aula de tirar dúvidas. Então, todas as dúvidas aí será plantãozão de dúvida mesmo do módulo de sacramentos. Então, vocês já podem ir organizando todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de sacramentos. Então, lá das aulas de batismo, lá das aulas de crisma, lá das aulas de matrimônio, que foi a última, e assim por diante, vocês já podem organizar as dúvidas. Mesmo das dúvidas mais bobas, digamos assim, né? Porque não existe dúvida boba, mas mesmo daquelas que vocês sentem que pode ser uma dúvida, digamos, que inferior, nenhuma dúvida é inferior, porque todas a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, não tenha vergonha, não sinta que a sua dúvida é inferior. E será esse plantãozão. Então, só para comentar mesmo, domingo não teremos aula no Meet, será no YouTube às 3 horas. E na próxima quarta-feira será o comentário e o plantão de dúvidas a respeito do formulário e as dúvidas que vierem até nós. Tudo bem? E só para enfatizar mesmo, né, domingo é dia de eleições, não deixem, né, de rezar pelo nosso Brasil, independente de candidato, independente de partido. Não deixem de pedir, né, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é a padroeira do Brasil, para interceder pelo nosso Brasil. Se você tem o costume, né, de rezar, reze nesse dia, reze o terço, e se possível, rezar talvez o rosário, né, para que os católicos, né, nós cristãos, estejamos de joelhos, rezando para que Deus faça o melhor pela nossa nação, certo? Miguel, por mim, pode finalizar. Joia. Vamos finalizar então, fazer uma oração para que nós possamos seguir adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia de hoje, por tudo que nós vivenciamos, dos nossos afazeres pessoais, familiares, e também, Senhor, por essa noite, por essa formação, por esse aprendizado que nós aqui hoje adquirimos juntos. Obrigado, meu Pai, por nos conferir saúde, entendimento e sabedoria, para poder juntos estarmos aprendendo sobre a Tua Igreja, sobre aquilo que o Senhor deixou para nós e para a nossa santificação. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um. Obrigado pela família de cada um aqui representada, por aqueles também que
por algum motivo específico, não puderam estar. Agradeço, meu Pai, pela alegria de ser católico e poder estar aqui junto com todos esses irmãos, partilhando da nossa fé e aprendendo, a fim de que nós possamos construir uma solidez acerca dos conhecimentos e acerca da nossa santidade enquanto católicos. Assim, peço a intercessão da sempre Virgem Maria, que ela possa cobrir a casa de cada um com seu manto sagrado, possa interceder junto do Senhor, para que nós possamos ser abençoados nessa noite, nos próximos dias que estão por vir. Guarde o nosso passado, cuide do nosso presente e proteja o nosso futuro, sempre Virgem e intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Galera, muito obrigado pela presença de cada um. Fiquem com Deus.